Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera, meu nome é Thales. Hoje uma dica sensacional de conversão de unidades em velocidade média. Invejei Thales mesmo, ele fez um vídeo aí de conversão de unidades e eu também vou fazer aqui porque é muito importante para a física também, não é só para matemática não, para a física, para a química, para diversas ciências exatas, converter unidade é algo fundamental e vamos de questão do Enem sem demora e vamos converter aí unidades de velocidade média e de quebra vamos aprender a fazer um cálculo de velocidade média, vamos rapidinho para a questão, bora ler que a questão é grande. Enem 2014. A Companhia de Engenharia de Tráfego 7 de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média, desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea e, ao se passar pelo radar, seriam feitas a partir da velocidade média no trecho. Considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro, sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer. Ele já deu a fórmula de velocidade média na questão. Show! O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura do deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Eita, deu um tempinho para a gente aí. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Aí tem uma imagenzinha e essa imagem aí mostra como é feito o cálculo da velocidade entre os dois radares, ou seja, nessa distância que está mostrada na imagem aí, de 2,1 km, tá? A distância entre um radar e outro, ou seja, a distância percorrida pelo veículo. E o tempo que essa distância deveria ser percorrida, que é de 1 minuto e 24 segundos. Ou seja, ele deu uma distância e deu um tempo e quer saber a velocidade. Muitas vezes o Enem ele vai te cobrar uma questão gigante, mas que vai ter como objetivo um resultado que vem por meio de uma conta simples. Ou seja, ele vai querer sugar você com o textão, mas no final de tudo o que ele pede é algo bem simples, é uma questão de nível fácil. Então muita gente pula essas questões porque vê o texto, se assusta, pula, mas se você ler direitinho você vai ver que é uma questão fácil. No caso de velocidade média a gente vai efetuar uma divisão bem simplesinha que eu vou mostrar para você aqui agora. Então tá aí o cálculo de velocidade média. Toda vez que a gente fala de velocidade média, está falando de dividir a distância percorrida pelo intervalo de tempo que essa distância é percorrida. Então, velocidade média é a distância dividido pelo tempo, é o famoso ΔS sobre ΔT. Vou te dar agora umas dicas de como resolver uma questão de velocidade média com as unidades diferentes. Geralmente, a gente calcula a velocidade média ela sendo dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. No caso dessa questão, temos uma distância de 2,1 km e um tempo dado em minutos junto com segundos. É 1 minuto e 24 segundos. Então, como é que a gente pode fazer para converter aí e deixar tudo bonitinho? O meu conselho é que se as medidas de distância forem dadas em metros, a gente pode colocar o tempo em segundos. Ou se a gente colocar o tempo em segundos, bota a distância para metros. E se as medidas de tempo forem dadas em horas, a gente coloca a distância para quilômetros. O ideal é que se a distância for dada em metros, o tempo esteja em segundo, ou seja, metros sempre vai se relacionar com segundo e quilômetros sempre vai se relacionar com hora. A gente pode optar por transformar a medida de tempo em segundos, contanto que a gente transforme a medida de distância em metro. E pode optar também por transformar a medida de tempo em horas, contanto que a gente deixe a distância em quilômetros. Vamos fazer o seguinte nessa questão aí. Vamos transformar essa medida de quilômetro para metro, para a gente poder trabalhar com esse tempo em segundos. Porque o tempo é muito pequeno, é 1 minuto e 24 segundos. Na questão, ele te dá um tempo muito curto, ele te dá um tempo igual a 1 minuto, o tempo igual a 1 minuto e 24 segundos. Para transformar esse tempo aqui em hora,
ia ser muito complicado porque a gente ia ter que fazer uma regra de 3. Então, o ideal é que a gente transforme esse tempo em segundos, sabendo que 1 minuto é 60 segundos. 1 minuto é 60 segundos. Aí, uma dica aí para a galera que não sabe, não tem problema se não souber, 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá, se a questão está dando as alternativas em quilômetro por hora, por que tu não transforma esse tempo em hora? Porque se a gente fosse transformar esse tempo aqui em horas, a gente estaria trabalhando com frações e regra de 3 e tornaria a questão mais longa. E é muito melhor, porque sabendo que 1 minuto é 60 segundos, basta eu somar esses 60 segundos com 24, resultando no valor de 84 segundos. 60 mais 24 dá um tempo de 84 segundos. 84 segundos é o tempo da questão. Mas eu falei anteriormente que se a gente trabalhar com o intervalo de tempo em segundos, a gente precisa converter essa distância que é dada na questão para metro. A distância dada na questão, ela foi uma distância de 2,1 quilômetros. Deixa eu anotar ela aqui no cantinho para a gente não se perder. Distância dada na questão, a distância dada na questão foi 2,1 quilômetros. Aí, usando a regrinha do professor Tales, da regra métrica, aquela frasinha, vamos transformar essa distância para metro para a gente poder trabalhar conforme eu tinha explicado aqui, relação metro com segundo. Eles são meio que casados aí, se a gente tiver o tempo em segundos, a gente joga essa distância para metro. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer a regra métrica. Para quem não lembrou da frase de ontem, tá lá a dica no Instagram, @projetoexatastt. Bora lá. Comi hambúrguer do McDonald's com milkshake. Comi, esse K, hambúrguer do McDonald's com milkshake. Isso aqui é a regra métrica para a gente converter medidas de distância. Então, a gente tem 2,1 quilômetros, vamos transformar para metro, bora lá. De quilômetro para hectômetro, multiplica por 10. Lembrar, a esquerda para a direita, multiplica. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10 de novo, já vamos com 100. E de decâmetro para metro, multiplica por 10 de novo, vamos ter que multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, multiplicar a distância por 1000. Essa distância é a mesma coisa que 2.100 metros. E aí, Thales, a gente já tem a distância em metro, a gente já tem o tempo em segundo, já é a relação que tu falou aqui em cima, que metro é casado com segundo, se um tiver em metro, se a distância tiver em metro, o tempo tem que estar em segundo. Como é que a gente faz o cálculo da velocidade? Velocidade é distância percorrida por intervalo de tempo. Distância percorrida por intervalo de tempo. A gente tem uma distância de 2.100 metros e intervalo de tempo de 84 segundos. Fórmula de velocidade média que você já anotou, que é a distância percorrida por intervalo de tempo. E vamos substituir os valores da questão. 2.100 metros por 84 segundos. Essa divisão aqui dá 25. 25 metros por segundo. 2.100 dividido por 84, 25 metros por segundo é a velocidade que o carro deve passar entre a velocidade máxima que o carro deve alcançar entre um radar e outro. Beleza? E, Thales, e agora? A questão só dá alternativa em quilômetro por hora. As alternativas estão todas em quilômetro por hora. Como é que a gente faz para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora? Eu falei lá no Instagram, para você, que bastava fazer uma operação simples. De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente faz o que, Thales? Como é que a gente transforma esse trem aí muito louco? De metro para segundo por quilômetro por hora, a gente vai multiplicar o resultado por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Mas a gente tem um resultado em metros por segundo e a gente quer em quilômetro por hora. Então a gente tem que multiplicar por 3,6. Metro é uma coisinha pequena, quilômetro é uma coisa grande. Então a gente tem que multiplicar para chegar lá. Então 25 metros por segundo multiplicado por 3,6
pego 25, multiplico por 3,6, multiplica ele por 3,6 e a gente acha uma velocidade de 90 km por hora. Lembrando, de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Ou seja, letra C de comi o Enem no almoço. Fazendo um resuminho da questão. Muitas vezes vai acontecer isso no Enem na sua prova. Vai ter uma questão lá com um textão, mas você só pode definir se aquela questão é fácil ou difícil depois que você lê aquela questão inteira. Por exemplo, o Enem jogou uma casca de banana, uma questão enorme, você já pensa, pô, caramba, essa questão vai ser horrível, mas era só uma questão de velocidade média, dividir distância pelo tempo e converter a unidade. E também a grande sacada é que ele deu um tempo meio chato, de 1 minuto e 24 segundos. Mas você transformando esse tempo para segundos e sabendo que segundo é casado com metro, e transformando essa distância para metro, você jogava na fórmula da velocidade, a distância percorrida pelo tempo, o resultado dava em metros por segundo, e aí você teria que transformar de metros para segundo em quilômetros por hora, porque as alternativas estão todas em quilômetros por hora. E aí o que você faz para transformar de metro para segundo por quilômetro por hora? De metro para segundo para quilômetro por hora, você está indo de uma coisa pequena, metro, para quilômetro, que é grande. Então você tem que multiplicar por 3,6 para poder aumentar aí esse resultado. É uma forma da gente meio que não esquecer dessa transição de velocidade que é muito importante. Então galera, essa foi a questão de hoje, uma questão de nível fácil do Enem, de questão que você não pode errar, que é apenas o uso da velocidade média e conversão de unidades. A gente vai estar trabalhando mais especificamente com isso em aulas futuras, também no nosso projeto, aulas particulares, nossas turmas, em questões futuras, e é algo assim muito importante para a física, o cálculo de velocidade média e as conversões de unidades que envolvem ali velocidade, metro, que é a medida de distância, tempo em segundos. Eu tinha dito no Instagram que eu ia brincar mais com as unidades, transformar, fazer uma variação maior de transformações de unidades de velocidade, mas para fixar o seu aprendizado, achei melhor você trabalhar bastante a principal transição, que é de quilômetro por hora para metro por segundo, onde de quilômetro por hora para metro por segundo você divide por 3,6, está indo uma coisa grande, quilômetro, para uma coisa pequena, metro. E de metro por segundo para quilômetro por hora, está indo de uma coisa pequena para uma grande, então multiplica por 3,6. É isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever aqui, comentar, compartilhar o vídeo, seguir lá no Instagram, @projetoexatastt, e até a próxima. Tamo junto, espero que tenham gostado. É nóis!